Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos no Museu do Estado de Pernambuco, o MEP, localizado no bairro das Graças, zona norte do Recife. O equipamento fundado em 1930 e com um acervo de mais de 12 mil itens. Foi o MEP que nos meses de agosto e setembro recebeu a exposição, abre aspas, 1654, 370 anos da rendição dos holandeses em Pernambuco, fecha aspas. Pinturas, desenhos, objetos, cartografias e outras peças foram expostas no espaço dedicado a investigar a invasão holandesa com um olhar do presente. Até fragmentos de construções da antiga Mauricéia, como ficou conhecida a cidade após o governo do conde Maurício de Nassau, no século XVII, estavam expostos para o público. Dirceu Marroquim, doutor em História pela Universidade de São Paulo e um dos curadores da mostra, explica que o material em exposição foi uma combinação do próprio acervo do museu e obras localizadas pela equipe da exposição. O objetivo era utilizar peças do século XVII e material moderno e contemporâneo, com a intenção de versar sobre o período histórico do Estado sob uma leitura crítica. A nossa preocupação foi de dizer assim, olha, o século XVII foi importante, mas mais importante talvez, ou tão importante quanto, é o período posterior, né? Assim, que no próprio século XVII, início do século XVIII, já houve uma luta para ver quem contava essa história e como se contava essa história. Não é à toa que as revoluções de 1817 e 1824, por exemplo, são profundamente marcadas pela lembrança e pela memória dessa rendição, né? Enfim, a rendição dos holandeses acabou sendo um marco que figura, de certo modo, na paisagem, no horizonte político da província de Pernambuco e depois do estado de Pernambuco, né? É um marco que está nos símbolos oficiais do estado, que está presente hoje no nosso cotidiano, de certo modo, mas que acabou se transformando em história diária, né? Assim, que a gente não para para pensar nos nomes nas ruas, a gente não para para pensar na complexidade social que evoca esse passado. Essa complexidade que Dirceu fala é investigada principalmente através das obras contemporâneas disponíveis na mostra. Artistas como Jeff Allan, Diogun e Natê Ferreira povoam as paredes do MEP com as obras que falam de pautas paralelas a temas que cercam a invasão. Resistência da população negra, colonialismo e manifestações populares são alguns exemplos. É importante dizer que as peças, objetos de acervo e demais materiais estão divididos na exposição em 4 módulos. O primeiro trata do período de ocupação dos holandeses, de forma contextual e aprofundando tópicos como a presença do povo judeu, indígenas e negros escravizados e a estrutura das cidades de Olinda e Recife na época. O segundo leva o público para as batalhas, rendição e restauração pernambucana, já com algumas obras contemporâneas. O terceiro aborda justamente a maneira como a história da invasão foi contada através dos séculos. O quarto e último lança reflexões para o futuro com um olhar no passado, trazendo mais artistas contemporâneos e até um vídeo sobre o Grêmio musical Henrique Dias. A fotógrafa Clara Lucena é uma das recifenses que marcaram presença na abertura da exposição. Ela conta que buscou a mostra justamente por se interessar no passado colonial do Estado, mas, apesar de ter encontrado uma bela curadoria de objetos e obras, reservou críticas à abordagem da programação no MEP. Tendo ido presenciar a exposição, eu acho que é muito interessante ver iniciativas como essa, ver livros, ver exposições, ver séries fotográficas que tentem de alguma forma alcançar um retrato desse período. Eu ainda acho que existe uma dificuldade de remover esse mito histórico, né, por trás do Brasil holandês, do Recife holandês. Eu ainda sinto que de alguma forma essas tentativas ainda estão intoxicadas por essa camada, esse olhar talvez um pouco enviesado, sabe? Abre aspas. Nossos tempos são tão presentes, mas ao mesmo tempo são tão históricos, fecha aspas. É como Dirceu descreve a importância de se recontar a história da invasão holandesa que, por mais que não tenha passado de 25 anos de ocupação do Brasil, reverberou e reverbera até o presente e o futuro. O período de 1630 a 1654 gerou narrativas que foram apropriadas tanto pelo exército brasileiro, como pode ser consultado em diversos viewpoints, quanto por um grêmio musical
legal que ressignifica o nome de um personagem histórico da restauração. Também é necessário pontuar que a exposição, apesar de trazer artistas contemporâneos e temáticas políticas atuais, ainda se manteve em boa parte da mostra no lugar de testemunho visual e documental, sem necessariamente produzir críticas mais diretas. A relação de Maurício de Nassau com o mercado de escravidão, a intolerância religiosa velada no Recife e os inúmeros símbolos que exaltam até hoje a passagem dos holandeses e o mito do bom colonizador, como nomes de ruas, faculdades e programas culturais, são algumas das críticas que precisam ser feitas, e não foram. 1654, 370 anos da rendição dos holandeses em Pernambuco, é uma exposição com peças de acervo muito interessantes e que nos transportam para a época, obras de arte representativas e outras de enorme valor histórico, além de amplificar vozes silenciadas pelo colonialismo. Uma mostra especial pela curadoria, afinada e especializada, mas comum pela crítica insuficiente.